Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Site da Globo faz chacota com versículo bíblico para exaltar Paola Oliveira. Olha só, né? O versículo, Josué capítulo 24, versículo 15, a última parte do versículo diz assim: Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. O versículo completo, capítulo 24, versículo 15 de Josué, fala assim: Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. No entanto, olha só o que o site da Globo falou. Mudou esse versículo, deturpou a palavra de Deus. Porque é o seguinte, o Instagram das organizações Globo, que é o G-Show, ridicularizou um versículo bíblico, alterando o texto no sentido mais profano possível. Então olha só o que eles disseram, olha só como eles mudaram o sentido desse versículo aí. Diz assim: Eu e minha casa serviremos a Paola Oliveira, rainha perfeita. Rainha aí do carnaval, de uma dessas escolas de samba do carnaval aí, Paola Oliveira. E o site aí, o G-Show, o Instagram, no caso, o G-Show, falou isso aí sobre a Bíblia, né? Deturpando a Bíblia, mudando o sentido da Bíblia. Mas aí, se a gente ler aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 17 até o versículo 22, olha só o que diz. Não cuidem vocês que eu vim violar a lei, abolir, destruir a lei ou os profetas. Eu não vim fazer isso, mas vim foi cumprir. Isso aqui é Jesus dizendo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais será omitido sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino de Deus. Porque eu digo para vocês que se a justiça de vocês não ultrapassar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Vocês ouviram que foi dito aos antigos: Não mate, mas qualquer que matar será réu de juízo. Mas eu digo para vocês, qualquer que sem motivo se irá contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser ao seu irmão maluco, idiota, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Veja aqui que a justiça de Jesus, que os ensinamentos dele são pesados, são realmente justos e alcança a todos. Muito bem, aqui Jesus estava dizendo para os seus seguidores, seus discípulos, que nada deixaria de se cumprir da lei, nada deixaria de se cumprir das escrituras, porque nem um jota, nem um tio seria alterado da lei. Mas aí o que a Globo está fazendo? Está dizendo isso aqui, olha. Eu e minha casa serviremos a Paola Oliveira, rainha perfeita. Ou seja, isso aqui é uma blasfêmia. Nós que lemos a Bíblia, nós que servimos a Deus, que tememos a Deus, a gente não vai se irá com isso. Nós não vamos. A gente vai simplesmente achar que isso aqui é um perigo para a própria emissora, para a própria TV, porque quem faz a justiça é Deus, é o próprio Deus. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que vê tudo que se passa no céu e na terra, e ele jamais vai deixar as coisas passar sem que haja uma prestação de conta, sem que haja uma justiça. E tem muita gente que pensa que nós que lemos a Bíblia, que nós que interpretamos a Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos preocupados com isso, que nós estamos irados, que nós estamos zangados, nós estamos pedindo que Deus faça a vingança, faça alguma coisa, faça a justiça. Não, nós não estamos preocupados com isso. Porque o próprio Deus é quem vai cuidar dessas coisas, ele é quem está sendo
ridicularizado, é o próprio Deus. Então ele sabe fazer o que melhor lhe apraz, o que for mais justo, o que for mais correto. No entanto, é muito triste, a gente falta até palavras para dizer as coisas nesses momentos, porque tem que ter cuidado mesmo com o que diz. A gente sabe que as redes sociais, elas não permitem, não gostam que a pessoa fale qualquer coisa, e eu não gosto de falar mesmo qualquer bobagem. Eu não vou desejar o mal para ninguém, nem vingança, nem injustiça, não. Deus sabe o que fazer. Mas o certo é que a Globo anda aí exagerando, anda deturpando a palavra de Deus. E a gente vê mais aqui em Apocalipse, o capítulo aqui é o 22, versículo 10 em diante, que diz: Disse-me ainda o anjo, não tranque, não cele, não proíba as palavras da profecia deste livro, que é o livro do Apocalipse, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer a injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eu venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Mas fora do reino dos céus ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Se nós formos olhar para esse versículo, quem vai ficar de fora do céu? Os cães. Primeiramente, está falando aqui dos cães. Quem são os cães? Os cães são aqueles animais que se alimentam do seu próprio vômito. A gente sabe disso, são os animais que comem porcarias, né? Sujeiras, coisas imundas. Então, os cães são pessoas imundas, pessoas pecadoras, pessoas que pecam voluntariamente, sem se preocupar se está desagradando a Deus. E até muitas vezes até os seres humanos está desagradando a Deus e outras pessoas também. Em seguida aqui fala dos feiticeiros. Os feiticeiros são pessoas que consultam os mortos ou que tentam adivinhar a vida futura das pessoas. Esses também ficarão de fora dos céus, conforme o versículo está dizendo aqui. Também aqui fala sobre os impuros. Os impuros nós podemos até afirmar que é um sinônimo dos cães. São os imundos ou impuros. Agora aqui, os assassinos, que é uma palavra conhecida, fala de ações bem conhecidas dos nossos dias e que tais pessoas realmente ficarão fora dos céus. O outro aqui são os idólatras, são aqueles que adoram a criatura, que adoram outras coisas que não é o próprio Deus. Esses ficarão de fora do céu. E também todo aquele que ama e pratica a mentira. Esses também não entrarão no reino de Deus, ficarão fora do reino dos céus. E aqui no livro do Apocalipse, nós voltamos aqui nos versículos antes, eu estava lendo a partir do versículo 10. Se nós lermos aqui no versículo 8, diz assim: Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Veja bem, a gente estava falando de idolatria, que Deus proíbe tal prática. Então João aqui se prostrou, se ajoelhou aos pés do anjo para adorá-lo. Mas olha só o que o anjo disse. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então é isso que a Bíblia está dizendo, que não se deve ter idólatras. E aqui a Globo, se nós prestarmos bem atenção, ela está dizendo: Eu e minha casa serviremos a Paola Oliveira, rainha perfeita, ou seja, uma deusa. Está comparando essa mulher aqui, essa senhora, a uma deusa. E isso é
segundo nós acabamos de ver aqui, essas pessoas não estarão no céu, no reino de Deus. Mas a gente tem aqui uns versículos que também falam a respeito de pessoas que brincam com Deus, que zombam de Deus. E nós sabemos que uma emissora como a Globo, que continua zombando de Deus, continua idolatrando a criatura e não ao Criador, e continua ofendendo a família brasileira com suas práticas, com seus trabalhos, suas novelas. A gente vai ver aqui alguns versículos que falam contra isso, que alerta sobre isso. Diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo 7, fala assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Salmos capítulo 53, versículo 1. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Romanos capítulo 1, versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato deles se obscureceu. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta vida, nem na vida futura. Ou seja, nem no mundo espiritual, nem após a ressurreição, a pessoa será perdoada. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Então são vários versículos aqui que falam claramente que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, porque haverá uma prestação de contas. Embora que não exista nessa vida, mas na vida futura, a pessoa não vai escapar do juízo de Deus, não vai escapar da justiça dele, do juízo do grande trono branco. E fica aqui esse momento de meditação que eu gostaria de trazer, esse encontro que a gente sempre tem. Agradeço a sua atenção, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até brevemente, se Deus quiser.